Será que estou online? Vou esperar. Bom, a gente é uma pessoa. Vamos esperar o convite aqui do nosso querido Douglas. E aí eu começo. Vamos esperar o Douglas conectar, pessoal. Deixa eu... O som tá bom? Vão me dizendo aí. O som tá ok, né? Aí, falaram que sim, obrigado. Tô esperando. Bom, aqui não iniciou pra mim. Ah, tá. Deixa eu esperar o Douglas novamente. Ele tem que enviar o convite. Nosso professor de geografia do cursinho, né? Ex-professor agora. Vão mandando, gente, a live para as pessoas, para elas conectarem. Deixa eu esperar ele. Ai, agora foi, eu acho. Vamos esperar o Douglas entrar. Aí foi. Deixa eu conectar. E aí a gente começa a falar. Bem-vindos, bem-vindas, tá todo mundo entrando. Deixa eu marcar o horário que eu comecei, porque tem. Eu acho que tá com um probleminha de conexão, pessoal. Vou adicionar novamente. Ver se a gente. E aí, Aí, tudo conseguimos. bem? Cheguei. Conseguimos. Tudo Ah, bem? sim, verdade. Aí, então vamos começar. Boa Vamos. noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Pedro. Eu sou um dos professores de redação no cursinho da UEL. Nós temos a Adriana, o Vitor e a Laís também. E eu estudo Direito, estou no segundo ano agora. Pode se apresentar, Douglas. Ok, meu nome é Douglas, né? Também é conhecido aí como Matias pelos professores, amigos, né? Enfim, sou formado em Geografia pela UEL, também faço mestrado em Geografia pela mesma instituição e também dei aula no CPV, olha só, né? De Geografia de 2015 a 2019 até ano passado. Inclusive, muito obrigado, né, ao cursinho, ao Jaguar também pelo convite para participar dessa conversa tão especial e importante, né? Necessária. Verdade. Então, eu acho que a maioria das pessoas acompanhou aí os últimos acontecimentos, né? Que infelizmente foram muito tristes. Nós tivemos o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né? E isso desencadeou várias manifestações, não só lá no país, nos Estados Unidos, mas também no mundo, né? No Brasil, nós tivemos manifestações e aí eu acho que é por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Falar um pouco do negro dentro da sociedade atual, né? Exatamente, Pedro. A gente vê também que há uma série de acontecimentos, né, sequentes, como por exemplo, o que você comentou do George Floyd, também aqui no Brasil, do João Pedro, do Miguel Otávio, e tantas outras mortes, né, da população negra que acontece diariamente que a gente nem fica sabendo. Uhum. Mortes invisíveis, né, esse assassinato sistemático que há.
um Uhum. assassinato realmente constante, infelizmente. Sim. Bom, eu acho que para entender um pouco da nossa sociedade atual, a gente precisa olhar para o passado, né? Nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil e foi uma escravidão muito sangrenta, né? Nós fomos o último país do Ocidente a abolir a escravidão, né? Demoramos para abolir a escravidão e até hoje nada foi feito, né? Alguns dizem que nós temos uma abolição que não foi concluída ainda, né? Sim, inclusive o que você comentou é muito importante, né? Para compreender a população negra no Brasil atual, é importante voltar no passado um pouco, né? Porque o que aconteceu lá vai ter reflexos na sociedade atual. E, por Uhum, exemplo, a escravidão no Brasil vai deixar uma herança muito forte, né? De violência também contra a população negra. A população negra, ela sempre foi a base da sociedade, né? Ela também era a base da produção econômica durante vários ciclos econômicos no Brasil. Porém, é uma população, né, um grupo que não era considerado cidadão, né? Inclusive eram comparados com animais. Era uma condição similar à do animal, o modo como eles viviam. Sempre sofrendo agressões físicas também, péssima alimentação e uma condição sempre precária, sempre à margem da sociedade, nunca uhum, integrada de fato à sociedade, né? Inclusive, a gente vê também que em 1824 teve a Constituição, né, em 1824, e ela uhum. colocava a educação para todos os cidadãos. Mas quem que eram os cidadãos naquela época? Era o negro? Não, né? O negro era escravizado. O homem negro, a mulher negra. Então, assim, eles já ficaram de fora desse processo ligado à educação. Tempos depois também, né, ainda no mesmo século, 1850, a gente tem a Lei de Terras, que vai tornar, então, o acesso à terra por meio da compra. A terra torna-se mercadoria. Consequentemente, o Negro Liberto 88 vai ter uma reserva financeira, né, dinheiro para comprar terras? Não vai. Ele fica à margem do acesso à terra, à propriedade, à habitação em locais adequados. E, consequentemente, também, a gente vai ter como reflexo disso o processo de favelização no Brasil, né? Que se reflete até hoje. Boa parte das periferias brasileiras, né, da periferia pobre, porque também tem a rica e com alguns condomínios, né, Uhum. ela é habitada principalmente pela população negra. E, além disso também, né, quando acontece a abolição, a população pensa que agora o negro encontrou de fato a liberdade, né, e vai ser inserido na sociedade. Pelo contrário, não. Inclusive, no Código Penal de 1890, a gente vê que houve uma criminalização dos vadios e da capoeiragem. Naquele Uhum, momento, quem eram os vadios? Né, eram as pessoas que não exerciam profissão, que uhum, estavam em lugares públicos sem exercer uma profissão, né? Digamos que ali sem fazer nada. E quem que era esse grupo? Especificamente, predominantemente, era a população preta, né, no sim, Brasil. Quanto à capoeiragem também, quando você criminaliza ela, é uma forma da gente apagar parte da cultura preta. Porque a uhum, capoeira foi uma forma de resistência, né, da população negra frente à opressão, à violência colocada pelo homem branco no sistema escravocrata. Então uhum, também é importante a gente pontuar isso, né, que teve a escravidão no Brasil, que sempre vai deixar o negro à margem da sociedade, e mesmo quando a abolição acaba, o negro não é inserido de fato na sociedade, né? Depois vai ter vários mecanismos que vão impedir que ele alcance de fato os direitos, né, de uma forma plena. uhum. Eu acho que é importante falar então que o Estado brasileiro escravizou pretos por quase 400 anos. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Laurentino Gomes, ele escreve um livro chamado Escravidão, e ele fala que o mundo já visualizava a escravidão, né, desde Aristóteles, mas que no Brasil e nas Américas a gente tem uma escravidão racial, uma escravidão de pretos, marcada pela cor. Então, o Estado brasileiro foi reiterando essa marginalização, né? Com essa quantidade de leis que segregava. É engraçado você falar da lei da vadiagem, porque a gente estuda isso e acha que é uma lei no geral, né? Mas quem eram, como você disse, os vadios naquela época? Os pretos que estavam livres pós uma abolição mal feita, uma abolição
sem nenhum tipo de preparo, né? Sim, e quando você coloca uma lei, né, você criminaliza a prática da capoeira, a vadiagem, e leva essa população a sofrer punições, é um processo também de encarceramento da população negra. E que a Uhum, gente vai ver daqui a pouco também que vai se refletir, né, no Brasil atual. uhum. Desde lá, né, os pretos estão sendo Exatamente. encarcerados. Eu acho legal Exato. falar aqui, interessante para que as pessoas entendam, todo mundo já deve ter ouvido falar de democracia racial, né? É uma teoria que ganhou força no Brasil em 1930, ali, quando Gilberto Freire, sociólogo, escreve o livro Casa Grande e Senzala. E aí ele fala que o quê? Que o Brasil vive uma democracia racial, onde somos todos iguais, pretos e brancos vivem felizes em harmonia, né? E aí é muito engraçado a gente falar disso em 1930, ali, 50 anos pós-abolição, com todas essas leis, que a gente vive em harmonia, que a gente vive uma democracia racial. Hoje em dia, os grandes teóricos, como a Lilia Schwartz, que é uma historiadora que eu gosto bastante, também ela chama de ladainha essa teoria do Gilberto Freire de falar que o Brasil vivia uma democracia racial. Eu acho que você pode falar alguns números para a gente que vão justificar e mostrar que não vivemos em harmonia, porque o Estado nunca permitiu que vivêssemos nessa harmonia, né? Exatamente. Bom, em relação, por exemplo, ao Brasil, né, atual, a gente vê que de toda a população brasileira, conforme o IBGE, 55% dela é composta por negros, que no caso é uma soma, né, de pretos e pardos. Importante também diferenciar esse detalhe. E 45% é composta por brancos. Dentro de cada total da população preta, né, negra, e da população branca, a gente vê que, em relação ao analfabetismo no Brasil, o percentual para brancos é de 3,9%, Uhum, para negros, 9%. Quando a gente vai, né, pensar nos graduados, a taxa, né, para graduados brancos é de 22%, para negros, 9%. E isso que teve já política de cotas, enfim, no passado era um índice ainda menor, bem menor, uhum, né? Quanto ao desemprego, a taxa de brancos é de 9, né, 9,5%. De uhum, negros é de 14%. O salário, por exemplo, a média salarial, claro que alguns vão receber mais, outros menos, né? Mas a média, conforme o IBGE, é de que brancos recebem o equivalente a a R$ 1.800 e negros R$ 930, uhum, né? É uma diferença gritante, é praticamente o dobro, né, da média salarial da população branca. E quando a gente pensa também na população carcerária, de quase 800 mil pessoas encarceradas hoje no Brasil, 67% são negras, né? Quando a uhum, gente pensa na violência, a cada 10 assassinados, né, 8 são negros. A cada 100, 75 são negros, né, negros e negras. Além disso, a gente vê também que quando você pega o perfil de ocupação, né, na cidade, Londrina, Rio de Janeiro, São Paulo, nas áreas periféricas pobres, há predominância de ocupação por parte da população preta. uhum. Então, será que são dados realmente normais? Né? As coisas fluem assim porque é o curso natural da sociedade. É assim porque simplesmente é assim. Será que se, por exemplo, tivesse mais políticas efetivas, né, que incentivassem de uma forma eficaz a integração do negro na sociedade, né, na educação, a mecanismos de saúde, né, políticas habitacionais, a gente teria um envolvimento deles na violência como acontece hoje? Essa taxa de assassinatos, né, que tem como vítima principal o negro, Uhum. essa população carcerária, que quase 70% dela é composta por negros, né? Será que realmente esse índice continuaria assim ou ele diminuiria? Então Uhum. também é algo para a gente pensar, né? Será que não é reflexo de um problema que aí, de ausências que deveriam estar presentes para a gente? Pois é, essa marginalização dos pretos no país é histórica, né? Quando Sim, proibiram, por exemplo, no Rio de Janeiro, os cortiços, os pretos subiram os morros, né? Então ali se instalaram e aí estão ainda, né?
porque não foi feito nada para que fosse corrigida essa desigualdade que é racial. Eu acho bem interessante falar que, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou da África do Sul, nós não tivemos leis especificamente segregacionistas, né? A gente conversou disso. Elas segregavam no geral. Então, elas proibiram não os negros de estarem na rua, mas proibiram os vadios, né? Só que quem que era aquela parcela? E aí, eu acho que isso fala bem, né, pega bem aí. Como então, com todos esses dados que você nos trouxe aqui, se a porcentagem de analfabetos é maior, por exemplo, da graduação você falou que são 9%, né? Então, a cada 100 negros, apenas 9 têm graduação e os brancos a cada 100, 22. Então, é mais que o dobro, né? E é bem engraçado, então, falar disso, porque nós não tivemos leis específicas que segregassem negros, mas mesmo assim fomos e ainda estamos sendo segregados, né? Eu acho legal aqui falar de Florestan Fernandes. Ele fez um estudo baseado, então, nesse mito da democracia racial, e ele disse, então, que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Porque o nosso racismo não é escancarado, né? Ele é aquele racismo por baixo dos panos e principalmente porque no Brasil a gente tem muito aquele discurso de somos todos iguais, vivemos em harmonia. E, na verdade, não somos todos iguais. Obviamente, existe apenas uma raça, que é a raça humana, só que a cor, o fenótipo, então, o lábio, o nariz, o cabelo, nos diferencia e a gente chama isso de raça social. E quando há essa diferenciação, vai haver um preconceito e esse preconceito é racial. Mas, infelizmente, a gente tem esse racismo que é por baixo dos panos, né? Ele não está escancarado. Exatamente, é o racismo velado, né? E também quando você comentou dos graduados, é Uhum, interessante até pontuar a experiência que eu tive, né, da transição da fase escolar para a universidade, porque quando eu estava no ensino médio no terceiro ano, em escola uhum, pública, na minha sala, praticamente metade dos alunos, né, eram negros. Escola periférica, da periferia pobre aqui de Londrina. E aí, desses, só dois foram para a universidade, que fui eu e outro amigo meu. Né, eu fui para uma pública e ele foi para uma privada. Quando eu cheguei na universidade, eu vi como que era discrepante a presença de pretos e a presença de brancos, né? Tinham também pretos, sim, só que era uma quantidade baixíssima comparada à população branca. E na uhum, minha sala, no caso, né, tinha na graduação, primeiro ano, tinham poucos negros na geografia, começando o curso no meu turno noturno, e aí desses, né, pouquíssimos se formaram, né, contando os dedos. E por que essas uhum. pessoas, então, elas foram parando ao longo do caminho, né? Muitos foram ficando retidos, largaram o curso. Há uma preocupação muito grande hoje em dia com o acesso à universidade, e isso tem que continuar. Realmente, a população preta tem que acessar a universidade cada vez mais. Uhum, Mas também tem que ter uma preocupação igual com a permanência da população negra, da população preta na universidade, né? Porque ela vai uhum, ser de uma forma mais ferozmente, vai ter impeditivos, né, de uma forma mais feroz para que ela não continue o curso. Isso vai uhum, ser bem complicado mesmo. E quando você comenta do mito, né, da democracia racial, algumas pessoas tentam contra-argumentar colocando que no Brasil tem sim uma democracia racial porque não teve uma lei de segregação como teve nos Estados Unidos, nos Estados sulistas, e também na África do Sul. Só que como você comentou realmente, né, assim, tiveram leis que elas de uma forma indireta, né, ali meio que direta, vão impedir o pleno acesso da população preta aos direitos. uhum, Além disso, há também o argumento ali da miscigenação, né, que o Brasil é um país com uma miscigenação muito alta, né, então aqui é uhum, claro que tem a democracia racial. E é muito romantizado também essa ideia, né, é sempre importante a gente lembrar que esse processo da miscigenação, a base dela foi algo extremamente violento, brutal,
e contra a mulher negra, contra a mulher indígena, ok? Foi baseado numa relação sexual forçada, imposta pelo homem branco, ou seja, gente, o estupro, ok? Um processo violento que já começava desde o comércio de escravos, né? Não foi simplesmente a vinda de escravos para cá, não foi uma expedição da CVC, vamos lá para o Brasil. Não, né? Não foi As legal. pessoas negras, exatamente, elas eram forçadas, obrigadas a vir para cá, um transporte precário, com péssima condição de higiene, alimentação. Muitas pessoas negras morriam nesse trajeto, né? E quando chegam aqui, a mulher negra, no caso, ainda vai sofrer essa exploração, né, sexual. Então, um processo realmente muito violento, essa base de miscigenação no Brasil, né? E é importante a gente lembrar isso, que é um país miscigenado, mas foi uma miscigenação imposta, né? Então, Pois é. é sempre bom a gente resgatar isso. Verdade. Esse discurso do racismo velado, ele abre uma margem muito estranha, porque nós sabemos que o racismo ele não é endêmico, então não é uma doença. Mas também, se eu não identifico que há racismo na nossa sociedade, eu vou estar mantendo esse ciclo racista, né? Então ele também não é individual, porque se vivêssemos numa democracia racial, ele seria de uma ou outra pessoa. Então, aquela pessoa foi racista, ela não está agindo de acordo com a nossa democracia racial. Só que a gente sabe que na nossa sociedade há um racismo estrutural, que vai além do racismo institucional, que é aquele que está dentro das instituições, que está dentro da universidade, que está dentro dos poderes. Mas o racismo estrutural está em todos os meios, né? Está em todos Exato, os lugares. tem várias intensidades, né? Ele vai desde um olhar que você recebe, um Uhum, comportamento que alguém tem, né, diante de você, até uma lei, né, que vai deixar a segregação racial ali acontecer. uhum. Ou então uma agressão física, né, verbal. E algumas pessoas, inclusive, elas cometem um racismo, mas elas não se identificam como racismo, porque para elas o racismo é quando ela chama você de macaco. Ou Uhum. quando elas vão te dar um soco, um chute. Então, se eu não te chamei de macaco, né? Eu não te xinguei de nada e eu não te dei um soco também, nem um chute, então eu não Eu sou sou racista. racista. Exatamente. E na verdade não é bem essa base, né? O princípio parte da visão que você tem, da concepção que você tem de inferiorizar a pessoa preta, né? Corpo Uhum, preto apenas pela sua cor, uhum, ok? Também seus traços, né? Então, tá muito ligado a isso. E sobre essa questão do racismo, interessante também que tem um caso que aconteceu comigo ano passado. Eu tava em uma uhum, festa de formatura, né? Eu tava lá dançando do meu jeito travado, tal, e uma hora eu cansei. Falei assim, vou tomar um ar, né? Sair daqui da pista de dança e vou me afastar um pouquinho, tomar um ar. E aí, nisso chegou uma moça, né, branca, e ela chegou assim pedindo um pano pra mim. E eu falei, moça, eu não sei onde tem pano, por quê? Daí ela falou assim, desculpa, eu achei que você era o segurança. E eu, né, um homem negro que estava com terno naquele ambiente. E uhum, geralmente, infelizmente, que a gente vê nesses ambientes de festa, né, buffet, enfim, formatura, enquanto seguranças, são homens negros com terno. uhum, Então, o que acontece? Naquele momento eu percebi o racismo que ela cometeu e que ela nem ela percebeu, na verdade, eu uhum, acho, porque ela, né, colocou de uma forma tão, infelizmente, naturalizada que nem ela se deu conta, uhum. né, daquilo. E também é interessante a gente perguntar, né, assim, refletir o que que levou ela a ter essa visão, né, de que, por eu ser um homem negro e estar naquele ambiente com terno, logo eu vou ser o segurança. E aí a gente cai no estereótipo que a sociedade produz, que a mídia também Uhum, produz, né? A associação muito forte que ela faz da população preta, né, do homem, por exemplo, negro, se ele está de terno, ele é um segurança, né? Ou então, se ele está na novela, ele vai ser um traficante, o um bandido. Se é a mulher negra, ela vai ser empregada doméstica, né? Ou ela vai se relacionar ali com um cara branco para tentar, sabe, uma ascensão social. uhum, Então, muitas vezes também é reflexo dessa visão construída socialmente, né, e que tem um forte impacto da mídia. E as pessoas aí, no caso, praticam esses comportamentos, né, falas, e nem elas percebem o racismo que elas estão cometendo. Porque para elas o racismo é simplesmente o ato de você xingar alguém, ou, né, pois bater na é. pessoa. Uhum. Exatamente. Não é só a violência, né? A violência verbal. Exato. É também
olhar com amplitude, né, nos espaços. Por exemplo, você citou o caso dos seguranças, em sua maioria serem homens negros nesses lugares. É a manutenção de um racismo que está encravado na nossa sociedade, né? Justo. Eu acho importante falar, então, que em 1988, acho que todo mundo sabe, nós tivemos a Constituição. Pós-ditadura militar, a Constituição que é chamada de Constituição Cidadã. E eu até anotei no artigo 5º, no inciso 42, é criminalizado o racismo, então, como crime inafiançável e imprescritível. O que, que isso quer dizer? Que não tem fiança e nunca prescreve, então, esse processo pode continuar. Um ano depois foi criada a Lei K.O., do deputado K.O., e assim foi batizada, então fez 30 anos, né, no ano passado, e ou seja, o Estado tenta ali criminalizar o racismo. E só que o que a gente vê atualmente é que não há um avanço nesse caso. Porque vamos pensar, se o racismo é estrutural, ele está em todas as bases da sociedade, inclusive no judiciário. E que se a gente vive esse racismo velado, as decisões tendem a ser favoráveis aos racistas e não àqueles que sofrem com o racismo, né? Eu acho que eu te dei o exemplo de um caso de uma mulher que recebeu uma resposta que ela sofreu com racismo num supermercado, uma outra senhora Aham. ofereceu bananas para os filhos dela, e aí ela recebeu uma resposta que ela estava problematizando demais. Eu pesquisei um dado que de 2010 a 2016 houveram 129 casos de racismo. Qual que é o problema aqui? Só 7 desses 129 foram enquadrados como crime de racismo. Os outros 122 foram enquadrados como injúria racial. E qual que é a diferença? Esse crime de racismo é contra um grupo, uma coletividade. Então, se alguém no mercado vai e te chama de macaco, ele está ofendendo a você. Então, isso é enquadrado como injúria racial. E aí não entra nesse caso do crime inafiançável. Ou seja, em 6 anos, 2010 a 2016, desses 129, só 7 foram punidos por essa lei de racismo. Então, o que, que a gente enxerga? Que não está sendo eficiente, né? Exatamente, fica só ali na teoria, né? Uma lei que na prática Uhum, não tem efetividade nenhuma. E também é interessante a gente pensar quem são as pessoas que ocupam o espaço de poder, né, nessa uhum, esfera legislativa, ok? As pessoas que elaboram, as pessoas que vão analisar o caso, as que vão analisar a situação ocorrida, né? São pretos? uhum. Não, né? Não Então também tem são. uma influência muito grande nisso, né? Uhum. Infelizmente. Não são, não ocupam esses espaços, né? Então, obviamente, se eu não percebo o racismo, se não há uma representatividade ali, como que eu sou capaz de julgar aquele caso? Então, as decisões são sempre mais favoráveis aos racistas do que aquelas pessoas que são vítimas, né? Porque eu acho que é bem gritante esse número. São 129 denúncias, apenas 7 foram encaixadas em crime de racismo. Ou seja, desses 129, só 7 não puderam pagar a fiança e ficaram presos, foram punidos. Os outros, provavelmente, se safaram dessa situação. Então, é novamente o Estado reiterando uma política racista, né? E mais um detalhe também. Desse total que você falou que teve de registro, são só casos registrados, né? Pois E é. tantos outros que não tem, que não chegam a ser registrados. E que, Uhum. assim, no caso, vai quadriplicar, enfim, né? Em várias dimensões aí. Então, tem esses casos que são registrados e também é uma proporção
gigantesca de casos que passam aí, né, que acontecem diariamente e que, infelizmente, não chegam na via formal, né, de registro. Então, também tem isso, né? E isso acontece o tempo todo, infelizmente. Pois é. Eu acho que quando a gente fala de ocupar espaços de poder, a gente precisa falar das ações afirmativas, que são as cotas raciais implantadas no Brasil desde 2003. Muita gente fala mal dessa política de cotas e reclama muito, mas qual que é a base dela? Tá fazendo um pouco de eco aqui no meu fone, peraí. Qual que é a base das ações afirmativas, ou seja, das cotas raciais? A Constituição Federal diz que nós temos que tratar os desiguais à medida de sua desigualdade. Aí eu dou um exemplinho, a gente tem João e Maria. João tem 10, Maria não tem nada. Se eu der 10 para cada um, João vai ficar com 20 e Maria vai ficar com 10. Ou seja, eu manti a desigualdade, né? Se eu der 10 apenas para Maria, ela vai ficar com 10 e o João vai ficar com 10. Ou seja, eu corrigi a desigualdade. Ou seja, essa política de cotas age de maneira desigual para corrigir uma desigualdade. Eu falo que fazer essa discussão, às vezes, é dar murro em ponta de faca, porque em 2012 ou 2014 o STF declarou a constitucionalidade das políticas de cotas, ou seja, é legal, é baseado na Constituição e tem que existir, né? Sim, as pessoas também às vezes acham, né, que, na verdade, sim, elas criticam, né, as cotas, dizendo que é um privilégio para a população preta, né? É um benefício para ela e isso vai ser muito desigual com o branco. Ou então que as cotas é um próprio meio de racismo, porque considera o negro inferior. E, na verdade, as cotas é um mecanismo de reparação social, né, histórica. Ela não é a solução, mas ela é necessária para tentar mitigar, diminuir essa desigualdade que tem hoje no país. Porque aquilo que eu pontuei, né, para vocês aí, conforme o IBGE, de 9% da população brasileira negra, né, ser graduada, daquele total de negros, é uma quantidade muito baixa. E isso já é uma avaliação pós-cotas, né? Agora, imagina só como era essa realidade antes das cotas. Era um percentual ainda menor. Então, sim, é necessário. E também, quando a gente fala de cotas sociais e do ingresso, né, da população negra na universidade, me faz pensar também sobre o IBGE um pouquinho, a classificação que ele faz no Brasil sobre o branco, o pardo e o preto, né? Para o IBGE, 55% da população nacional ela é composta por negros. Dentro desse total, o que acontece? 46% são pardos, né? E 9% são pretos. O restante, 45% da população, é branca. E ele se baseia na autodeclaração, ou seja, ele vai se basear no que a pessoa fala para ele, como ela se enxerga, como ela se concebe, né? Enquanto uma pessoa branca, parda, né, preta, ele não pode chegar para a pessoa e falar assim, olha só, olhei para você, eu acho que você é uma pessoa parda. Ah, não, você é preto, você é branco. Ele não pode fazer isso. Está baseado no quê? No sistema de autodeclaração. Ok? E a gente percebe que de 2012 a 2018, Pedro, aumentou em 32%, né, o total aí do percentual da população negra no Brasil. O equivalente a 5 milhões de pessoas. Ah, mas por que, Matias? Nasceram mais pessoas negras? Na verdade, não, né? É porque são pessoas que começaram a se reconhecer, né, como pretos ou pardos. Então também é um processo de autoaceitação, né, de autoidentificação com a própria cultura preta. Porque o Brasil é um país em que você nascer preto, né, você ser preto, é considerado algo indesejável, né? Infelizmente, para algumas pessoas. Então, um processo muito também de autoaceitação, né, por parte da população preta, da sua própria identidade. Porém, o que acontece? A gente vê que no Brasil, muitos se denominam como pardos. Mas quem é o pardo hoje no Brasil? Né? Também é uma questão muito polêmica. É a pessoa que tem um tom de pele mais claro, né, ou não.
Então, assim, o pardo no Brasil realmente tem muita polêmica em torno da conceituação dele, né? E o IBGE não pode definir uma pessoa que se autodeclarar parda como branca e nem como preta. Uhum. Sim. O meu som estava dando eco. Será que ele tá com eco Não, ainda? pra mim tá normal. Pra mim tá normal. Deixa eu Eu ver acho se que o eu... eco é só pra você. É, então, eu acho legal falar sobre as cotas raciais que elas selecionam talentos negros. As Sim, cotas não estão dando tirando a vaga de outra pessoa e tá dando de mão beijada. Tem como intuito selecionar talentos negros e também elas não são eternas, né? Elas, exatamente. elas têm um intuito que é de incluir pessoas negras dentro da universidade, mas que não vão ser eternas, porque quando essa desigualdade for corrigida, a gente pode então acabar com uma política de cotas, né, de ações afirmativas. Eu Sim, acho. inclusive. Pode falar. Não, pode falar. Eu acho interessante a gente citar esses números que você disse, de que aumentaram as pessoas que se autodeclaram negras, né? Eu lembro de Sim, uma propaganda, não sei se é do IBGE, da Thaís Araújo, a atriz, falando: olha, eu sou preta, porque as pessoas ainda têm essa dificuldade de se autoafirmarem, né? De se autoafirmarem negras. A gente até tem um problema com essa palavra, né? Preto. As pessoas ainda têm dificuldade de falar que são pretas, né? Se a gente pensar, existem vários tons de pele, mas as pessoas dizem sem nenhum problema: olha, sou branco. Então, qual o problema de dizer sou preto? Ainda há dentro do IBGE o entendimento de pretos e pardos, né? E aí compõe os negros. Só que, obviamente, existem vários tons de pele e que não há problema de dizer, olha, sou preto. E aí, eu acho que esse ainda é um problema desse racismo, né, que está dentro da nossa sociedade. A jornalista Glória Maria, ela diz o seguinte: só se é preto no Brasil quando você tem a minha cor, ou seja, a pele retinta. Quando você é um pouco mais claro, tentam fazer com que você seja branco. E isso é muito real, né? Eu que não tenho uma pele tão retinta, escuto: você é moreno, você é mulato. Então as pessoas têm ainda dificuldade de se autoafirmarem negras e principalmente de se autoafirmarem pretas, né? sim, pra mim que tem uma pele mais retinta, né? As pessoas ficam receosas de falar, meu, você é um homem negro, sabe? Não, elas falam, moreno, né? Eu falo, não, gente, eu sou negro, né? Preto. E, e elas ficam receosas, né? De realmente se referir a mim enquanto homem negro, preto, e falam, não, moreno, gente. Não, né? Sim, sim. Há uma dificuldade, né, das pessoas de se autoafirmarem, então. Outra coisa que eu queria comentar é sobre os movimentos negros e a história do movimento negro que a gente vê no Brasil, né? O movimento negro tem uma história de muita luta desde então, desde de Zumbi. Se a gente fala de Zumbi, por exemplo, alguns historiadores dizem que ele era considerado quase que um deus. Então, quando o mataram parte da cultura negra, porque ele foi assassinado. E tanto no Brasil, o Dia da Consciência Negra é no dia de morte de Zumbi, né? E não no dia que assinaram a Lei Áurea, que fez essa abolição inconclusa. E aí eu acho que você pode falar um pouco desse movimento. Exatamente. Toda a conquista, né, que o movimento negro conseguiu, que a população negra conseguiu, o povo preto conseguiu, é fundamental que a gente pense elas enquanto uma conquista realmente, né, símbolo de uma luta, reflexo de uma luta.
Porque algumas pessoas acham que, na verdade, foi uma ação que o governo colocou ali, porque ele quis, né, pra gente, ok. Como, por exemplo, as cotas, né, que não foi algo dado pelo governo simplesmente porque ele resolveu fazer isso em prol da população preta. Não. Foi reflexo de uma luta do movimento negro, né? E aqui no Brasil, por exemplo, a gente pode sim mencionar, né, a dinâmica ali que teve dos quilombos também, enquanto uma forma de resistência a uma estrutura colocada contra o corpo preto naquele momento, né, no Brasil ainda durante a escravidão. No século XX também eu tive alguns movimentos, né, a gente teve alguns movimentos, como por exemplo a Frente Negra Brasileira, na década de 30, que inclusive em 36 vai se tornar um partido político, porém em 37 é extinto porque tem o Estado Novo, né, então acaba sendo legal, exatamente, acaba sendo ilegal a Frente Negra Brasileira. Há também, Pedro, a União dos Homens de Cor, na década de 40, que busca dar visibilidade a pessoas negras que ocupavam espaços de poder. Jornalistas, advogados, enfim, mesmo sendo ainda, né, uma ocupação baixíssima naquela época de cargos de poder, mas também tinha essa preocupação de dar uma certa visibilidade. E na década de 70, tem um movimento negro unificado, que vai chamar muito a atenção. Por quê? Ele vai denunciar mais ferozmente o racismo e também articular a população negra, o movimento negro. Inclusive, também vai ser influenciado por quem? Pelo movimento, né, em prol de direitos civis nos Estados Unidos e também, né, na luta contra o apartheid na África do Sul. Então, vai ser um movimento que vai ter um grande impacto no Brasil. E tanto que, na década de 90, também chama a atenção a Marcha do Zumbi, né, que fazia referência, então, ali a 300 anos, né, da morte do Zumbi dos Palmares. E aí, no caso, vai reunir 300 mil pessoas em Brasília, uma quantidade de pessoas, né, alta. E qual que era a principal pauta? Era incluir na esfera federal políticas públicas, né, e socioeducativas que olhassem para a população preta. E no ano seguinte a gente vai ter o quê, por exemplo? Em 96 vai ter a lei, né, que aprova o ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? E também numa referência ao dia 20 de novembro. Qual que é o problema, né, dessa lei? É que ela, infelizmente, também fica muito na teoria, né? O ideal é o quê? Que ela fosse abordada de uma forma transdisciplinar, ou seja, por todas as disciplinas da escola, ao longo do ano. Mas, na verdade, não acontece isso, também por problemas na educação que a gente sabe que tem vários, né? Acaba sendo abordado ali só durante uma semana, em novembro, na semana do dia 20. E também a gente vai ter depois do 2013 no Brasil, as cotas, né? Que vai começar, por exemplo, na UNB, né, Universidade de Brasília, e também em 2005 a UEL começa já a efetivar as cotas aqui. Então também é importante pontuar que a UEL foi uma das primeiras universidades, né, que vai colocar as cotas para ingresso da população preta. Isso também é algo muito interessante, né, a gente pontuar. E sempre pensar que toda a conquista, né, árdua que o povo preto conseguiu é reflexo de uma luta, e não é por uma predisposição, uma iniciativa, né, ali inicialmente do governo, porque, eu quero fazer isso daqui. Não, pelo contrário, tem pessoas por trás pressionando, articulando, para que, de fato, né, tenham ali ações que integrem um pouco mais a população preta. E claro que a integração dela na sociedade ainda está longe de ser plena, né, infelizmente. Eu acho, então, que a gente tem um país que nasce do seio da escravidão e que nunca fez as pazes com essa escravidão, né? Porque a gente tem dificuldade de falar sobre isso hoje e o que acontece? Isso reflete na nossa sociedade, né? As pessoas, então, têm um racismo velado e têm medo de assumir que são racistas. A gente vive um racismo que está em todos os lugares e ele é mantido, principalmente por parte do Estado, né? Que continua matando pretos, que continua segregando essas pessoas e que não procura um meio de corrigir,
de verdade essa desigualdade que é racial, né? Então, eu acho que falta muito fazer as pazes, a gente assumir, olha, tivemos uma escravidão sangrenta, tivemos 400 anos de escravidão que não foi boa e que marca o Brasil até hoje. Porque isso é reflexo, né? Porque esse medo das pessoas de, primeiro, assumir que tem racismo e, segundo, assumir qual é a sua cor, nós temos problemas com isso, nós temos problemas com as palavras preto, as pessoas têm dificuldade de assumir isso. Como os meninos disseram ontem na live, temos várias expressões racistas que a gente mantém até hoje, porque as pessoas têm dificuldade, né? De, olha, isso é racismo, nossa, eu tô falando isso e é racista, mesmo assim eu continuo, porque, isso não existe racismo no Brasil. E aí eu acho isso muito perigoso. Ou é só uma piada, né? E aí, você citando todas essas histórias do movimento negro, a gente vê que é um movimento de muita luta, né? Que vem conquistando a passos de formiga, eu diria, mas vem conquistando muitas coisas, né? E isso é bem legal. A política de ações afirmativas na universidade vem sendo muito importante, né, para incluir negros dentro das universidades. Eu acho bem legal falar que ontem, né, o ministro da Educação, antes de sair, revogou a portaria que obrigava as universidades federais a terem uma política de cotas raciais, né? Mas essa decisão já foi derrubada e precisa ser derrubada porque essa justiça racial precisa continuar, né? Sim, e concordo com tudo que você falou, lindo. E o que acontece? É importante pensar também a população negra no Brasil que a gente quer, né, para o futuro. O que é preciso? Primeiro, pensar nesse assassinato sistemático que há, né, por meio também da força policial contra a população preta. Isso é um problema muito grave, né? É um tentáculo do Estado que está contra o corpo preto. Além disso, é também importante a gente pensar a ocupação da população preta em espaços de poder, ok? Aquele percentual que tem atualmente de 9% dos pretos se ocupando na universidade, que são graduados, tem que aumentar muito mais ainda, né? Foi conquistado algo? Sim, e é importante. Mas esse percentual tem que aumentar mais e mais, né? Porque isso não está sendo... É necessário muito ainda, né, caminhar. Então, assim, as lives que tiveram também na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, a discussão sobre feminismo negro, população negra no cinema, estética, linguagem, né, expressões racistas, elas apontam muito para isso, né? A condição da população negra hoje na sociedade brasileira, em várias dimensões, né? E o que é preciso fazer para a gente melhorar? O racismo vai acabar um dia ou não vai, né? Independente dele ser extinto ou não, o fundamental é o quê? Que ele seja mitigado constantemente, né? Progressivamente, cada vez mais, né? Ao ponto que ele não seja maior e não impeça, né, não permita que alguém sofra agressão física, verbal, enfim, perca vaga no mercado de trabalho apenas por ser preto, né? É importante que isso aconteça. Eu acho importante, então, para os negros, começar esse processo de autoaceitação. Olha, realmente sou negro. E para os brancos, entender primeiro o privilégio branco e que realmente existe racismo no Brasil. E até para os negros também, aceitar que existe racismo e que ele afeta a todos os negros, não a um ou outro, independente da classe social, ele vai afetar. Eu acho legal falar de privilégio branco, porque é bem aquela coisa, a gente não está dizendo que a vida dos brancos ou daquela pessoa foi fácil. A gente só está dizendo que a dos negros é ainda mais difícil pela cor da pele.
E isso é marcante no nosso país e a gente tem que prestar atenção nisso e urgentemente, né, para corrigir esse erro. Então, olha, não vivemos bem, não vivemos em harmonia, não vivemos numa democracia racial, não somos todos iguais, existe racismo e o que a gente vai fazer? Vamos traçar um panorama, então. O que podemos fazer para corrigir essas desigualdades históricas? Sim. Inclusive, eu me lembrei de um caso que teve uma reportagem, né, apontando uma pesquisa com CEOs de 500 empresas, né, de grandes empresas. E dessas 500, apenas 4,6% tinha na principal liderança pessoas negras. E que, na verdade, não se declararam, não se autodeclararam enquanto pessoas pretas, mas sim pessoas pardas. Então, olha só, né? Do percentual que teve, que já foi extremamente baixo, não se autodeclararam pretas, mas sim pardas. Então, realmente, é isso que você comentou, né? A gente, enquanto sociedade, tem que resolver essa relação mal resolvida, né? Esse histórico que ainda se reflete até hoje, totalmente. Porque se dá para falar branco, também dá para falar preto, né? É aquela coisa que eu disse, que são vários tons de pele e que, mesmo assim, todos dizem que são brancos, então não há nenhum problema em dizer sou preto, independente do meu tom de pele. A gente está caminhando para o fim e eu queria citar um revolucionário do movimento negro dos Estados Unidos, que é o Malcolm X. Tem pouca coisa dele em língua portuguesa, né? Pouca coisa traduzida. Eu acho que as pessoas têm que conhecer. Ele é muito importante, e além de Martin Luther King, né? Que é outro revolucionário que foi extremamente importante. Mas o Malcolm X, ele diz o seguinte, que nós não temos que pedir a liberdade aos brancos, mas temos que conseguir a nossa própria liberdade. Porque se a gente perde, a gente não é totalmente livre. Então, precisamos conquistar as nossas próprias liberdades, porque assim seremos realmente livres. E eu acho que é isso, né? É bem esse o intuito do movimento negro, buscar por liberdade, mas por mérito próprio. Não estamos pedindo aos brancos que nos libertem, né? Nós estamos conquistando os espaços e assim tem que continuar. O que precisa é que toda a sociedade entenda, brancos e pretos, que não é normal vivermos numa desigualdade. É preciso que as coisas se acertem, né? Sim, exatamente. Não é acessar esse direito, não é um favor, né? Não é pedir por um favor. Pelo contrário, algo que a gente deve realmente, né, ter acesso e que infelizmente é negado. É muito problemático assim pensar essas questões, né? E tomara que as próximas gerações também consigam usufruir cada vez mais direitos, porque isso é preciso, né? E é realmente assim, fundamental a gente articular as lives que tiveram também, sabe? De segunda-feira, terça, quarta, quinta, porque a semana como um todo eu acho que ela demonstrou muito bem, né, como que há uma estrutura hoje articulada, né, arquitetada contra a população negra, contra a mulher negra, preta, contra a população negra no espaço de cinema, também em relação à expressão da linguagem, né, que também vai ser um tipo de cola do racismo que as pessoas cometem sem perceber. Então, e também da estética, porque afeta muito também a percepção que a pessoa tem sobre ela mesma, né? A questão de autoestima em vários sentidos. Pois é. Eu acho que, assim, nos últimos anos, a gente viu a ascensão no Brasil das classes mais pobres. Então, houve uma ascensão, uma mudança social na nossa sociedade. Só que enquanto a gente não pensar em justiça racial, além da justiça social, que nos últimos anos vem sendo feita, a gente não corrige a desigualdade. Por quê? Um branco pobre e um preto pobre, o preto ainda vai ter uma qualidade de vida
inferior. E os números mostram isso, né? Os números de analfabetismo, de escolaridade que você citou mostram isso. Então a gente precisa se preocupar com uma justiça racial, corrigir e olhar para a raça, além do social, né? Além das classes, porque é bem marcante esse preconceito racial, racismo que a gente tem. Um amigo meu, ele estava conversando comigo sobre uma charge, né, que ele viu que tinha várias casas, né, em sequência, e algumas pegando fogo. E aí chegaram para apagar o fogo dessa casa. E as outras perguntaram, mas por que não chegar na minha também com água? Porque não é de vocês que está pegando fogo, né? É a nossa. Não é uma questão de tornar a questão negra mais superior, né? Superior à população branca. Não é isso. Mas é uma questão de que no momento a casa que está pegando fogo é a nossa, né? Era a população preta. É apenas isso, ok? Pois é. Eu acho que é isso. Bom, gente, temos que encerrar agora. Estamos indo para 1 hora de live. Eu agradeço a todo mundo do cursinho, agradeço todas as pessoas que assistiram. Quero mandar um beijo para minha família e todos os meus amigos que vieram aí dar uma força. E agradecer ao Douglas que está aqui com a gente. Imagina. Muito obrigado também, pessoal. Obrigado ao CPV pelo convite, tá? Pela participação do Pedro também. Consegui aprender muito, dialogar de forma bacana contigo. E é isso, né? Eu acho que é importante que a gente tenha escutado as lives que aconteceram essa semana e realmente reflita, né? E aí, o que fazer com isso, né? Escutei hoje, eu vou dormir e acabou, não vou lembrar mais. Mas o que eu posso, na minha micro escala, né, fazer, contribuir de alguma forma, na modo como eu entendo, né, a questão negra, para provocar um avanço, né? No meu cotidiano mesmo e quem está ao meu redor. Eu acho que é isso, tentar fazer dessa semana, né, um proveito aí para sua vida. E muito obrigado a todos pelo convite e pela participação também hoje na live. Valeu, gente. É isso. Obrigada a todos e a todas, gente. Até mais. Essa live vai ficar salva. Tchau. Tchau.